Buenas, meus amigos, como de costume, estamos chegando por aqui de Matilisto e com mais um lote de informações para dividir com vocês. Nesse que é o 6º vídeo da série Sistemas de Produção Agrícola em Terras Baixas, com foco em integração lavoura-pecuária, que é o nosso objetivo principal em toda essa gama de vídeos que a gente já vem fazendo e que a gente insiste em todos os vídeos frisar que, na nossa opinião, é a grande dificuldade da ILP, né? Que é justamente encaixar a pecuária no sistema e que tudo, a partir daí, tudo depende desta grande tarefa de conseguir fazer com que essa atividade esteja encaixada com as demais e a partir deste momento que a integração, que esse encaixe ocorra, a integração de fato começa a acontecer e tudo, a partir daí, acaba sendo uma sequência e consequência deste encaixe. Então, nesse 6º vídeo, a partir de agora, hoje a gente vai frisar a parte começar a dar a ênfase para o bendito do pisoteio, né? Então essa parte mais específica da questão da dificuldade que a gente tem e de como manejar o quanto influencia, o quanto dificulta, quais são os cuidados que a gente tem que tomar ao colocar as lavouras em cima dessas áreas e até antes das lavouras, como manejar as áreas com o gado ainda em cima das pastagens, os tipos de pastagens, opções de pastagens durante esse período do inverno, onde o gado vai estar em cima dessas áreas, pisoteando as áreas que a gente vai utilizar como lavoura no verão. Tá? Então, no vídeo da semana passada, vocês notaram que eu anotei o roteiro do vídeo numa prancheta e eu gostei daquela metodologia. Fiz de novo, a minha prancheta está ali, eu novamente vou mostrar para vocês. Separei o vídeo de hoje em 3 tópicos para a gente falar, tentar ser um vídeo um pouco mais breve do que foi o da semana passada, né? Que a gente precisava daquela extensão toda que foi aquele vídeo para a gente concluir a nossa linha de raciocínio, para que a gente conseguisse fazer toda a volta no sistema, toda a volta no ano, para conseguir enxergar aquelas várias opções que a gente tem consciência que não são as únicas. A gente citou algumas das alternativas, algumas das opções que a gente tem para fazer com que as 3 atividades estejam bem encaixadas, aí o arroz, a soja e a pecuária, tanto nos períodos do inverno quanto os períodos que antecedem e que sucedem essa entrada e a saída do gado nas pastagens nas pastagens de inverno, né? Esse período de maior oferta forrageira que a gente tanto repete em tudo que é vídeo que a gente fala. Tá? Então eu vou pegar aqui a prancheta para mostrar para vocês qual vai ser o roteiro do vídeo de hoje, mas o tema é exatamente esse que eu acabei de falar, que é o bendito pisoteio. Estou aqui com a minha prancheta de novo, tá? Vou mostrar para vocês as divisões que estão feitas aqui. Então aqui o vídeo 6, né? A primeira parte a gente vai falar dos benefícios da pecuária. Então pegar alguns dos pontos principais das vantagens da gente ter a pecuária integrada no sistema. Depois um ponto que lá no vídeo 4, eu bati bastante nessa questão, é uma expressão que se usa de deixar a pastagem no osso ou deixar a pastagem rapada. É uma expressão campeira, obviamente, que se usa. Eu quero abordar um pouco esse tema aqui que eu falei naquele vídeo e voltar a falar um pouco dele, que tem relação direta com isso daqui. E, para encerrar, algumas opções de cobertura de inverno, que na verdade é um case real que eu quero apresentar para vocês de uma das opções, fora o Azevém, que é uma das coisas que a gente mais vem falando, que é uma das outras opções que a gente tem também para utilizar então nesse período do inverno, que seria também com consórcio, com leguminosa, que não é o caso de Azevém, mas que é uma opção bastante interessante. Vou largar a planilha aqui, que é uma opção bastante interessante e que tem uma resposta pelo consórcio com leguminosa, tem uma resposta boa da gente colocar uma gramínea em sucessão dessa área depois. Então vamos lá, os benefícios que o bendito pisoteio nos traz. E essa expressão que eu uso volta e meia, tanto nos textos quanto aqui nos vídeos, do bendito pisoteio, essa expressão bendita, ela não tem nada de sarcástica, é porque eu realmente acho que a pecuária beneficia o sistema e por isso, tantas vezes eu repito, quando vou me referir ao pisoteio, repito essa expressão do bendito pisoteio, porque eu realmente, de fato, acredito que são muito mais vantagens do que
algumas dificuldades, eu não diria desvantagens, mas sim algumas dificuldades que o pisoteio nos apresenta. Tá? Então, como vocês viram ali na planilha, o primeiro ponto, se a gente for pensar de uma maneira agroeconômica, como eu gosto bastante de frisar, e é um dos objetivos dessa série de vídeos, na atual conjuntura econômica que a gente se encontra da nossa atividade, da cadeia das ciências agrárias, vamos botar de uma maneira geral, o primeiro ponto, uma primeira vantagem da pecuária é, nessas áreas integradas com a lavoura, obviamente, é eliminar aquelas áreas de pousio. Tá? Então, aquelas áreas onde às vezes até se fazia um preparo de verão, só que a área ficava parada. Se fazia um preparo em janeiro, fevereiro, e a área ia ser semeada só lá final de setembro, às vezes só lá em meados de outubro até, e todo este período, depois da área pronta, depois do preparo feito, ela ficava em desuso, ficava em pousio, né? Então, sem produzir absolutamente nada. Pelo contrário, acumulando lá uma gama de sujeira, uma quantidade, um herbário de plantas daninhas, né? Então, este é o primeiro ponto positivo aí da questão da integração da lavoura com a pecuária, que nos elimina essas áreas de pousio. Então, a gente tem a possibilidade de estar otimizando o uso da terra. O outro benefício, então, é a permanente cobertura do solo, né? No verão, a gente está com as lavouras, seja de grãos, de silagem, ou as lavouras de pasto, como a gente definiu no vídeo anterior, e no inverno com as forrageiras de inverno. Tá? Então, essa permanente cobertura no solo nos traz algumas vantagens, dentre elas a questão que é uma questão de lei da física até, nos diminui drasticamente o volume de invasoras, de plantas daninhas na área, porque pela lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, se a gente tiver uma planta cultivada ocupando aquele espaço da lavoura, não vai abrir espaço para que outra planta indesejada venha ocupar aquela área durante aquele mesmo período. Então, isso é principalmente nesse tema, e isso a gente vai falar mais na frente, quando a gente estiver falando das lavouras, mas é extremamente importante e está tão atual e tão difícil a questão da resistência a herbicidas de algumas plantas daninhas, e este é um outro ponto aonde essa parte da integração acaba também favorecendo, que é uma ferramenta, é uma outra ferramenta. A gente tem que tomar um grande cuidado, porque o pessoal, de uma maneira geral, a maior parte das pessoas tende a ficar esperando algum milagre da ferramenta química. O que mais a gente vê é a grande preocupação das pessoas não é em adequar o sistema e trabalhar com sistemas de produção e associação de ferramentas, de alternativas de manejo para diminuir essa questão específica da resistência que eu acabei de citar. A esperança é sempre que venha um herbicida novo, que venha uma molécula nova, um mecanismo de ação novo, ou um sistema de produção novo, uma cultivar nova, enfim, é sempre esperando que a ferramenta química venha e resolva milagrosamente. Então, é justamente por isso, esse é o grande problema que a gente passa, e por isso que duram tão poucos as tecnologias e as ferramentas que chegam com este fim, com este objetivo. Porque se bota tanto a responsabilidade nas costas da ferramenta química, que ela acaba durando bem menos do que deveria. A gente acaba reduzindo drasticamente a vida útil das tecnologias pelo mau uso delas, pela falta de sistemas, pela falta de associação de ferramentas, de alternativas de manejo, tentando basear o manejo tão somente na ferramenta química. Tá? Mas então, acabei fazendo um adendo aqui, mas voltando, porque isso tinha relação direta com o que eu estava falando, né? Até me empolguei um pouco, mas tem relação direta com a questão do espaço físico ocupado pela pastagem, que ocupa e não deixa com que venha sujeira na área, ou diminui drasticamente a quantidade de invasoras que vai vir na área,
tá? Isso é um tópico para falar naquela parte ali onde eu disse de deixar a pastagem no osso, uma pastagem muito rapada. Esse é um dos problemas, mas eu não vou adiantar esse assunto, tá? Então essa questão, um dos benefícios da cobertura permanente do solo é essa, nos diminui violentamente a demanda pela ferramenta química e é um forte aliado para essa grande dificuldade que a gente está tendo no no manejo da resistência de algumas plantas daninhas a herbicidas, porque controle, depois da resistência ocorrer, ela não desocorre. Me desculpem a neologia, mas é só manejo. Daí para frente é só manejo, a gente tem que manejar a resistência, a gente não corrige mais ela não deixa de existir, as plantas não deixam de ser resistentes depois. Tá? Então esse é um ponto muito importante. Tá? E a relação direta com a pecuária, dessa cobertura permanente do solo, ainda antes de falar da pecuária, a gente aumenta também, com essa permanente cobertura do solo, a atividade biológica no solo, de alguns micro-organismos que mineralizam a matéria orgânica, por exemplo, acabam tendo a sua atividade aumentada, e isso melhora as condições de fertilidade do solo. Tá? Então esse é um outro benefício. E a questão da pecuária em si, em cima dessas áreas, fazendo o pastejo em si ocasiona um estímulo na planta para que ela rebrote, para que ela coloque mais perfilho e que aumente o volume de raízes a cada pastejo, a cada vez que ocorre o pastejo na planta. E isso faz com que, aumentando o rebrote, aumentando o volume de raiz, a forragem em si vai absorver nutrientes que estão em camadas mais abaixo do perfil do solo, trazendo para a parte aérea, que vai ser consumida pela pecuária, pelo gado que está em cima, e o gado, a exportação de nutrientes pela carne é baixíssima, é muito baixa, ela é quase desconsiderável, digamos assim, e como o gado permanece na área estercando e urinando, então ocorre uma ciclagem muito grande de nutrientes. Então o gado pastoreia, estimula o rebrote, o perfilhamento, o aumento do volume de raízes, a planta, pelo aumento do volume de raízes, aumenta a área explorada de nutrientes, de captura de nutrientes, e trazendo para a parte aérea, das camadas mais debaixo do solo, mais profundas, e ao passar pelo gado que consome urina e esterca, acaba ficando mais disponível na superfície do solo. Ou seja, essa ciclagem de nutrientes acaba favorecendo bastante para a lavoura que vai vir na sequência, acaba favorecendo o sistema como um todo. Isso é uma maneira também de ir melhorando a fertilidade química das áreas. Tá? Isso é um dos grandes, se não o principal benefício da integração com a pecuária, essa questão. Lógico, citei alguns benefícios indiretos, e este benefício mais diretamente falando aí da ciclagem de nutrientes e de uma maneira muito breve, obviamente, de como que ele ocorre, tá? De uma maneira breve e bastante prática, né? Com uma explicação campeira, digamos assim, tá, pessoal? Então, essa primeira parte dos benefícios da pecuária, e por que eu falo que é o bendito pisoteio, porque é justamente isso, são esses todos os benefícios que eu acabei de citar. O que a gente tem de contrapartida é um aumento na densidade da camada mais superficial do solo pelo fato do pisoteio em si, mas que a gente tem algumas alternativas, seja na plantadeira, seja alguma coisa de preparo, que a gente vai falar em outros vídeos posteriormente, mas que são possíveis de serem contornados, tá? Então, a contrapartida é essa, o solo fica um pouco mais adensado de fato, ocorre até alguma compactação, dependendo do nível de pisoteio e do volume de forragem que a gente tenha, se não acontecer da pastagem rapada, como é o próximo tópico que a gente vai entrar agora, mas é completamente contornável isso, os benefícios são muito maiores do que essa dificuldade apresentada aí pelos os buraquinhos de casco que ficam em cima da área depois da saída do gado. Então, entrando na parte do porquê, que eu chamei bastante atenção num vídeo anterior ao do ciclo da linha de raciocínio que a gente fez, do exemplo prático da ILP,
da importância da gente cuidar a primeira entrada, o primeiro pastejo na pastagem, e que serve também para o ajuste de carga e o nível de pastejo, que às vezes pode acontecer do primeiro pastejo, a primeira entrada estar certa, se esperar o momento adequado, a pastagem já ter de fato se estabelecido, já estar em condições de dar o primeiro pastejo, mas depois a gente acabar passando do ponto, altura de corte, e deixar a pastagem rapada, deixar a área pelada, deixar a pastagem no osso, como é a expressão que vocês viram que eu anotei ali. Então, por que isso deve ser bastante cuidado? Tá? Naquele vídeo retrasado eu comentei com o foco na pecuária, né, falando da questão de que a pastagem já larga, se o gado entrar muito cedo e a pastagem não tivesse estabelecido, ela já larga debilitada e vai, o resto do ciclo dela, ela vai assim dali para frente, e até a resposta ao nitrogênio tende a ser menor, então, obviamente, os ganhos da pecuária em cima dessa área serão reduzidos. Só que tudo isso que eu falei de benefício agora há pouco, da cobertura permanente do solo, a gente tende a perder boa parte disso, porque uma pastagem muito rapada primeiro, vai intensificar o pisoteio, ou seja, não vai ter um volume de forragem para proteger um pouco o solo do próprio pisoteio do gado. Então esse adensamento que eu acabei de falar tende a ficar muito maior, então vai ficar mais difícil de contornar essa questão depois. Tá? E a questão da parte das plantas daninhas vai acabar abrindo mais espaço para vir mais sujeira, e a demanda pela ferramenta química, que eu também citei anteriormente, vai voltar a ficar maior. Tá? Então, os cuidados tanto com o momento de entrada na pastagem, quanto do ajuste de carga, pra gente, e do momento da saída lá, né, tá? Para a gente acertar o ponto da altura de pastejo, principalmente, isso tem relação direta com os benefícios que eu acabei de citar, e com a resposta e com o sucesso que terá a lavoura na sequência. O sucesso da lavoura e as dificuldades maiores ou menores do estabelecimento dessa lavoura imediatamente após a saída do gado nessas áreas, né? Após a dessecação. Inclusive a dessecação, eu também já citei isso, mas vai ficar mais complicada, mais comprometida. Quanto menos área foliar a gente tiver na pastagem para dessecar ela, menor vai ser a eficiência do herbicida. E vocês imaginem uma toceira de alguma planta forrageira, seja azevém, seja aveia, seja qual for a planta em questão, onde sobrou apenas uns toquinhos de área foliar e um volume enorme de raiz abaixo do solo. Imagina o quanto de herbicida que tem que ser absorvido para matar aquele sistema radicular que a gente não enxerga, mas que ele está volumoso lá embaixo do solo, e pouca área foliar disponível para absorver esse herbicida. Então, várias vezes ocorre inclusive um erro de avaliação com a questão da resistência, que eu falei agora há pouco, me referindo a plantas de lavoura, mas tem também o fato de se falar bastante de azevéns resistentes a herbicidas, e várias vezes acontece também de não ser, de o azevém nem ser resistente, e ser exatamente essa questão que eu estou falando. O ponto da aplicação, ou melhor, o ponto do pastejo foi tão intenso, que tinha tão pouca área foliar para que o herbicida fosse absorvido, que a planta dá uma amarelada, parece que vai morrer, e dali um tempo começa a forragem a rebrotar, porque o volume de herbicida absorvido por aqueles tocos de folha foi insuficiente para matar todo o sistema radicular que estava abaixo do solo e que a gente não enxergava, né? Então essa questão da pastagem no osso, ela é prejudicial tanto para a pecuária quanto para a lavoura. Ambas as atividades vão ter perdas de ganho se a gente não ajustar tanto a entrada quanto a saída, e durante o período também o ajuste de carga e altura de pastejo, principalmente. Tá? Então esse é um outro ponto. Então, obviamente, o sistema é bastante complexo e a gente vai tentando aqui dar uma clareada nele de uma maneira inicialmente mais superficial, e a tendência, conforme os vídeos forem passando, a gente vai abordando
os assuntos de uma maneira mais específica. Mas primeiro a gente precisa fazer toda a volta no sistema, a gente recém está chegando na saída do gado para a chegada das lavouras. Ainda tem muito que a gente falar de maneira mais ampla do sistema antes de especificar com mais detalhe cada parte dele. Indo então para a gente encerrar o nosso vídeo, né, que eu tinha dito lá no início que ia tentar ser mais breve, mas eu acabo me empolgando e me estendendo. Mas eu creio que vocês já devam ter percebido que esses vídeos que aqui no canal estão de forma completa, na íntegra, eu tenho tentado fazer vários fragmentos deles, que eu chamei de informações em 1 minuto, com o objetivo de postar via Instagram e na página do Facebook também, para que pequenas partes destas informações a gente consiga absorver em menos tempo durante o nosso dia a dia. Tá? Então, indo para a última parte, que é alguma outra opção de cobertura, que não o Azevém, que é o que a gente mais vem frisando, né? Vou relatar para vocês um case real. Tá? Então, essa questão dos cases, falando nisso, alguns dos produtores que eu atendi, eu conversei diretamente com eles, e eu estou autorizado, inclusive, a citar as propriedades e os produtores. Então, tem alguns cases que a partir de agora eu vou começar a citar e exemplificar para vocês aqui, e falando aonde que ocorreram, inclusive. Tá? Então, assim como o case de hoje, que é na Fazenda São José, tá? Onde eu acompanhava o meu colega e agrônomo Rodrigo Fetter, e a gente teve uma área que eu citei no vídeo passado, que para quem assistiu o vídeo passado, aquela área de sorgo granífero, que eu comentei que após a colheita do sorgo, que foi com o objetivo de silagem de grão úmido, que após a colheita ele rebrota e dá para colocar como alternativa de pastejo, para ajuste de carga nas pastagens de verão ou nas pastagens perenes. Então esse case do sorgo granífero, no inverno anterior a este sorgo, nós tínhamos, ao invés de azevém nesta área, a metade da área com aveia preta e a outra metade da área um consórcio de aveia branca com trevo persa. Tá? E eu vou falar em números arredondados aqui, que não é o caso de estar dando recomendação de manejo, é só chamar a atenção para algumas outras alternativas e para algumas possibilidades de incremento de produtividade que a gente pode obter com essa função das coberturas de inverno, que tem todo o benefício que eu já citei. A área foi pastejada também, ela não foi uma cobertura só para ser cobertura de inverno, teve o benefício do pastejo e depois uma lavoura de verão, onde ocorreu um incremento de produtividade na parte que a gente fez o comparativo. Então era lado a lado, metade da área aveia preta e a outra metade da área aveia branca com trevo persa. Ambas as áreas foram, ambas as metades da área foram semeadas em linha, com adubo na base, plantadeira de arroz, e depois, no verão, o sorgo foi semeado em toda a área com a mesma adubação, seja na base, seja em cobertura. E ocorreu uma diferença de 9% de incremento de produtividade de grãos na parte onde tinha o consórcio de aveia branca com trevo persa. Tá? Em números arredondados, para passar para vocês, na parte onde tinha o consórcio a gente colheu 7.200 quilos de grão, e na parte onde era só aveia preta deu 6.600. Tá? Nesta parte do consórcio, o rebrote que eu comentei para vocês no outro vídeo, que ocorreu após a colheita do sorgo, também foi maior. Tá? Então, fora esse case que eu trouxe hoje, é para chamar a atenção que a gente tem também outras ferramentas que não só o azevém, ou que não só a aveia preta, porque também é uma ferramenta que já se usa também em maior quantidade, que já é mais comum da gente ver, e geralmente o pessoal usa azevém nas áreas de arroz, aveia preta nas áreas de soja, um pouco de cada. Mas a gente tem algumas outras ferramentas que não tão somente essas duas forragens. Tá? Então a intenção era muito mais do que trazer a diferença de produtividade que deu, é chamar a atenção para o conceito e para a ferramenta em si e para a alternativa. Então, repito, o meu objetivo aqui
não é estar dando recomendação à distância, porque isso seria uma irresponsabilidade da minha parte. Vou tornar a repetir isso, porque eu não posso ser irresponsável a este ponto de estar dando recomendação sem conhecer a realidade de quem está assistindo o vídeo, tá bem? Então, levem a informação que vocês acabaram de ouvir como um conceito, como uma alternativa, como uma ferramenta para ser debatida com a assistência técnica de vocês, para ser debatida dentro da realidade de cada um, para ver se ela se encaixa ou não, para ver se ela serve ou não, lembrando que essas alternativas dependem da estratégia, principalmente da estratégia da pecuária dentro da propriedade. Neste caso que eu acabei de citar, a propriedade tinha confinamento dentro da área, a área foi semeada a lavoura de verão com fim de silagem de grão úmido, e esse manejo foi feito pré-lavoura para silagem, e foi feito com esse objetivo da gente avaliar a diferença de produtividade e do rebrote, porque a gente já tinha informação que o material rebrotava após a colheita, tá? que teríamos a condição de colocar o gado. Então, tanto a função da cobertura em si, o objetivo era avaliar durante o inverno a diferença da cobertura, que inclusive foi melhor, o fato da cobertura também foi melhor do que a aveia preta, ocupou melhor a área, cobriu melhor o solo, aquele efeito de proteger das plantas daninhas que eu citei mais no início do vídeo, ficou melhor na parte onde a gente tinha o consórcio, do que aonde foi só com a aveia preta. A aveia preta, inclusive, um pouco antes da gente chegar ao momento da dessecação, ela já estava encerrando o ciclo e acabou senescendo e abrindo espaço para vir sujeira antes mesmo da dessecação, para a gente fazer a semeadura da lavoura de verão. Tá bem? Então, o objetivo do vídeo de hoje era esse. Peço desculpa novamente que eu me estendi, mas como eu acabei de informar, esse vídeo também será fatiado em vários fragmentos para que seja liberado nas informações em 1 minuto lá no Instagram e na nossa página do Facebook. Um forte abraço a todos vocês e até a semana que vem.